pessoal, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Venture Fellows Videocast. Se você não conhece, esse videocast é patrocinado por Power Focus, o nosso convidado do dia. Mas antes de falar um pouquinho dele, só deixar um recado para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, no Spotify, dar like, comentar, compartilhar, porque esse conteúdo é de alta qualidade para você que está querendo trabalhar em startup, para você que é empreendedor, que quer aprender sobre empreendedorismo e até para os investidores que querem se inspirar em novos negócios. Tá bom? Então vamos lá. Hoje eu tô com a Priscila e com o Felipe, vou pedir para eles se apresentarem e espero que a gente traga conteúdo de alta qualidade aí para vocês. Pri, quer se apresentar um pouco? Claro, com muito prazer estar aqui nesse podcast, nesse videocast. Meu nome é Priscila, eu sou empreendedora, toco a Power Focus desde o início, né, de 4 anos e meio atrás, quando a gente fundou. E sou apaixonada por negócios que impactem diretamente no dia a dia das pessoas, que façam com que essas pessoas se sintam melhor. Então, toda a minha trajetória profissional, eu escolhi sempre trabalhar com negócios que eu sentia que eu fazia alguma diferença no dia, né? Então, tem sido uma trajetória, assim, muito gostosa ter a Power Focus, né? Trazendo energia limpa para as pessoas. Antes da Power Focus, você trabalhou aonde, Pri? Eu comecei minha carreira trabalhando em empresas grandes, então comecei na Danone, passei por Somos Educação, mas eu sempre tive muita vontade de empreender. Tem um histórico de família, né? Eu venho de família sírio-libanesa, então já tinha essa coisa do comércio, todo mundo na minha família empreendeu, começou com uma lojinha ali, uma lojinha aqui. E no fundo, acho que desde criança eu sabia que eu queria isso. Então, eu fui logo migrando para startups, né? Então, fui para a Rocket Internet, trabalhei lá em uma startup que só tinha 6 meses de vida. Foi, assim, uma escola, porque na Rocket eu vi as coisas acontecerem numa velocidade absurda, né? Então, era uma situação, assim, onde eu estava fazendo um projeto, na semana seguinte aquele projeto não existia mais, aí você estava em outro. Então, foi tudo super intenso, mas eu tive muita certeza que eu queria aquilo, né? Realmente eu não servia para uma estrutura muito grande, eu queria algo menor que eu começasse, né? Que eu estivesse no começo daquilo. Então, para mim isso era muito orgulho. E aí depois disso eu fui fazendo algumas coisas também nessa linha, saí da Rocket e fui para a Fundação Estudar, que também tinha esse ambiente meio startup, apesar de ser uma ONG, também com projetos novos acontecendo a todo momento. E aí depois comecei a empreender, né? Então, tive minha empresa de moda, uma marca pequena de moda, depois veio a ideia da Power Focus e aqui estamos. Muito bom. 4 anos. Muito bom. Felipe? Eu tive uma trajetória um pouco diferente, né, da Pri, mas assim como ela é árabe, eu sou judeu, também tenho isso um pouco no sangue. Muito da cultura judaica também, essa questão do empreendedorismo, do inconformismo, de querer criar algo seu, algo novo, algo diferente e algo que crie um impacto, né? Um impacto no mercado, na vida das pessoas. Então, eu também sempre tive muito isso presente em mim, mas eu comecei minha carreira no mercado financeiro. Eu trabalhei em investment banking inicialmente, trabalhei por alguns anos, né, no mercado financeiro e acabei indo para um caminho que hoje em dia está cada vez mais comum, né, que a gente vê, de pessoas saindo do mercado financeiro e indo para empreender, para abrir seu próprio negócio e indo para a economia real, né? Eu, quando eu me formei na GV, eu me lembro que na minha época de faculdade, quando alguém perguntava para a turma o que vocês querem fazer, o que vocês querem trabalhar, 90% queria mercado financeiro. Porque queria ganhar grana e aí naquela época, eu tô falando já de alguns anos atrás, 15 anos atrás, ou quase isso, naquela época realmente era onde as pessoas mais viam oportunidade para isso. E as coisas foram mudando e eu acho que hoje, se você entrar numa sala de aula, numa faculdade de ponta, qualquer que seja, e perguntar o que vocês querem fazer, o mercado financeiro ainda tem sua atratividade, é lógico, sempre vai ter, mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão se atraindo por montar uma startup, criar alguma coisa e estão vendo que é possível fazer isso. Tem pessoas que estão fazendo isso e sendo bem-sucedidas nisso, fazendo coisas incríveis e tá dentro da realidade de todo mundo. É claro que tem que ser uma coisa muito bem pensada, calculada, não dá para ser... Mesmo na minha época de faculdade, eu tinha na minha cabeça, um dia eu vou abrir um negócio e vou fazer o que vai dar certo. Não é assim. Então, assim, tudo que aconteceu na minha vida, eu acho que foi de certa forma,
um caminho, né, que me levou para onde eu cheguei até agora. As coisas foram acontecendo gradualmente e, de certa forma, foram me trazendo para onde eu tô hoje. Nada foi de uma hora para outra. E até hoje estamos construindo e a cada dia batalhando para construir um negócio cada vez maior, né? É muito legal você trazer esse tema de mercado financeiro e empreender. Acho que a Pri teve essa percepção também. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Rocket com a Pri. E lá, naquela época, era em 2012, a gente tinha muito estagiário naquela época, né? Que ele ficava bem próximo da Universidade de São Paulo, então tinha muita gente da Poli, da FET, tinha gente da GV também. E o que a Rocket fazia era trazer gente de consultoria estratégica, então McKinsey, BCG, Bain, e também pessoas de investment banking, de mercado financeiro, justamente para empreender, né? Que parece que havia uma demanda reprimida por empreendedores. Eu acho que assim, o mercado financeiro, o que eu posso falar que ele mais agregou na minha vida? Claro que tem a parte de modelagem, de números e tudo mais, que se acaba ficando cada vez mais familiarizado, e isso ajuda muito num negócio de verdade da economia real. Mas eu acho que o principal é o que você vive lá no dia a dia do mercado financeiro, que na minha opinião, e consultoria eu imagino que seja muito parecido, você acaba te preparando para quase tudo na vida. Então, assim, você passa por coisas que acabam te preparando para outras coisas que às vezes não tem nem relação no dia a dia do trabalho e tudo mais, mas você acaba passando por situações que acabam te deixando muito preparados para as coisas que você vai ter que enfrentar ao longo da vida de empreendedor, que são muitos desafios, todo mundo sabe, nunca é fácil, a cada dia é um desafio novo, e eu acho que o mercado financeiro, esse mundo mais, vamos dizer, mais agressivo, ele acaba te preparando para enfrentar esses desafios e não desistir, né? Tomar as porradas que todo mundo sabe que vai tomar. Então, eu sei que seu público, em grande parte, pensa e tem ideias e está buscando isso e tudo mais. E eu posso garantir que vão ter percalços, vão tomar porrada, falando num português bem claro. Isso, às vezes, a gente vê no mundo do Instagram, das redes sociais, os cases de sucesso e obviamente que ninguém mostra os desafios, os pontos negativos que passaram pelo caminho e tudo mais. E todo mundo que olha acha que é muito fácil. Mas assim, certeza que não é fácil, que não vai ser fácil. Mas, por outro lado, também é certeza que é possível fazer e vencer. E também as pessoas às vezes olham dois extremos, que é o cara que, às vezes o cara que deu uma porrada e foi muito bem, e o cara que quebrou a cara. E no meio desses dois extremos tem vários degraus. Então, assim, o dar certo não necessariamente é ficar bilionário, virar o fundador do unicórnio. Tem alguns degraus de dar certo, na minha opinião, e assim como de dar errado, né? Às vezes a gente vê empresas que estão há anos no mercado e continuam num patamar de não sai do lugar. Aí você fala assim, deu errado, o cara quebrou? Não quebrou. Mas, puta, pra mim, tá parado e nessa dinâmica de startup, tá parado e não sair do lugar, pra mim, de certa forma, é não dar certo. E o que a gente está buscando aqui na Power Focus, no dia a dia, é sair de um patamar que a marca já tem alguns anos, e que construiu algo importante, muito importante, e que a marca existe, está bem e tudo mais, mas levar para um outro patamar, né? A gente quer sair, subir degraus, subir para um outro patamar, e aí eu posso até, depois a gente acho que vai entrar melhor, mas eu e um outro sócio meu,
entramos na marca, na Power Focus, esse ano, né? A marca já existia antes, com a Pri tocando e se desdobrando sozinha para fazer as coisas acontecerem. E a gente entrou esse ano e a gente viu muito potencial na marca, né? Então, a gente já vem do mercado de alimentos também. Depois que eu saí do mercado financeiro, eu fui para uma empresa, a Roots to Go, uma empresa de salgadinhos que cresceu muito também. Eu entrei desde o começo, tinha uma participação também na empresa. Depois acabamos vendendo uma participação para um fundo de investimento. E aí eu e meu sócio, Johnny, que também até hoje é sócio da Roots to Go, acabamos vendo na Power Focus um potencial enorme para subir esses degraus e colocar a empresa num outro patamar. Então, assim, em pouco tempo que a gente está na empresa, a gente já conseguiu, na minha opinião, mudar de patamar. A gente já está num degrau acima, mas tem muita coisa ainda para fazer. A gente sabe que a gente só explorou a ponta do iceberg e a gente está muito confiante que as coisas vão começar a acontecer. Como eu te falei, ciente dos problemas que a gente sabe que vai enfrentar e que a gente enfrenta a cada dia, mas passando por cima desses problemas e seguindo conforme a gente consegue para atingir esse crescimento que a gente sabe que vai vir. Muito bom. E qual que é a história da Power Focus? Como que ela surgiu? A Power Focus, ela surgiu inspirada numa marca dos Estados Unidos que chama Bulletproof. Não sei se o nosso público aqui já ouviu falar, mas existe um empresário norte-americano chamado Dave Asprey e ele tem um livro chamado A Dieta à Prova de Balas, que é muito interessante. É um livro que ele conta a experiência dele. Ele foi passear no Tibete e ele conta que ele foi para lá, ele se sentiu muito cansado, com frio, com altitude. E deram para ele uma infusão, né, um chá com infusão de manteigas saudáveis, né, manteiga ghee, na verdade. E ele se sentiu muito revigorado. Ele conta essa experiência no livro. E ele passou por um processo assim de revigoramento quando ele tomou esse chá, que ele ficou muito impressionado. E ele não trabalhava na área de alimentos nem nada, mas ele voltou para os Estados Unidos, tão encanado com aquilo que ele falou, vou estudar. E ele ficou uns 4 anos pesquisando e tentando entender, né, o que tinha, qual era o princípio, né, que na verdade aquele chá ele era uma coisa que os povos locais já consumiam há muitos e muitos anos, né? Então, ele chegou numa mistura dele, que era também de gorduras boas, com café. Idealmente, esse produto nos Estados Unidos, eles misturavam óleo de coco, manteiga ghee, colocava lá o café, batia no liquidificador, ficava uma coisa meio até um pouco oleosa, mas que o pessoal sentia que dava energia. E a gente lá, né, em 2017, por aí, 2 sócios da Power, 2 sócios fundadores, eles conheceram em momentos diferentes essa história da Bulletproof e ficaram com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Um deles foi trabalhar no Vale do Silício, viu um monte de gente olhando e falou, nossa, o que é essa febre, né? Todo mundo usando isso para ficar focado, a empresa crescendo. E o outro, em paralelo, estava com uma ideia de trabalhar com cafés comuns no Brasil. E aí foi a junção perfeita, né? Quando eles se falaram e falaram, poxa, tem uma ideia de fora, por que a gente não faz isso no Brasil, uma versão brasileira mais gostosa, né, que tem que ser mais palatável, um produto pronto. E aí, nessa época que eu, né, comecei a conversar com eles, me apaixonei, né, porque eu acho que tá nesse universo saudável é uma coisa que casa muito comigo. E a gente começou a desenvolver do zero esse produto, mas desde o começo a gente tinha uma essência, né? A gente queria que o produto tivesse como premissa ser rótulo limpo. Então, isso era uma coisa que os 4 sócios fundadores sempre lutaram e a gente nunca abriu mão. Então, a gente falou, vamos lançar, vai ser um produto limpíssimo, um produto de qualidade, que não tem aditivos, né? Então, acho que esse foi um primeiro ponto muito legal nosso, que a gente encontrou ali valores em comum. E a gente chegou num produto, né? No começo a gente foi misturando, fazendo os testes. E a gente, num primeiro momento, validou isso com Nutris. Não existia nome, não existia nada. Só que a gente percebeu que, poxa, estava tendo aderência. Todo mundo que a gente apresentava falava que legal, quero estar com isso. Quando lançar, me avisa, né? E daí foi criada, na época a gente tinha outro nome, mas já era o mesmo produto de hoje. Então a gente passou por uma transição de nome nesse primeiro ano de Power Focus, né, em 2019. Enfim, foi um processo bem rico de inspiração no exterior e adaptar para uma cultura local, adaptar para o Brasil com ingredientes que a gente encontra aqui de qualidade também. E aproveitando o gancho, você falou que teve essa criação desde o zero e um dos grandes desafios quando a gente monta um negócio é como que a gente vai se mostrar para o mercado, como que a gente vai se posicionar.
qual que foi o playbook que vocês utilizaram? Qual que foi a receita de bolo? Vou seguir esse passo a passo para ter um branding, ter um posicionamento de marca e mostrar para o mundo o que a gente faz. Eu acho que, na minha opinião, o principal é você ter uma essência muito forte, muito bem construída. Porque a partir disso, tudo que você desmembra fica muito mais fácil. Então, logicamente, assim, não tem um manual que você vai seguir à risca, né? E depende muito de cada business, mas eu acho que você tendo essa essência, estando muito, assim, convicto dos seus ideais, do seu propósito, de como você vai levar o seu propósito para o seu cliente, tudo fica muito mais fácil. Então, até para você filtrar quais oportunidades que vão cair no seu colo, porque quando você é uma startup, você não consegue abraçar todas, né? Então, por exemplo, eventos. Parece 1000 eventos, você não consegue escolher todos, né? Não vou estar num evento, por mais que tenha a ver com o meu público, eu não vou estar num evento que tenha super a ver com o público mais maromba de academia. Porque o meu produto serve como um pré-treino, mas ele está numa linha mais rótulo limpo, mais clean label, uma coisa mais natural, fala com um público um pouco mais elaborado, né? Então, assim, isso facilita muito quando você tem essa essência. Então, acho que desde o começo, se eu pudesse elencar um principal motivo para ter dado certo esse começo do nosso branding foi isso. Eu acho que a gente foi muito firme, também não ceder em nenhum aspecto. Por exemplo, no rótulo era muito mais barato a gente colocar um monte de outros ingredientes para dar energia. A gente queria levar energia limpa para as pessoas, né? Então, para dar energia eu posso catar um monte de ingredientes por aí e colocando na fórmula vai ficar mais barata e a pessoa vai sentir energia de verdade, mas não era a minha essência. Então, acho que esse foi o primeiro, né, grande acerto, né, nosso e que eu acho que para qualquer negócio ele é válido. Até quando a gente fala de marketing pessoal, né? O que eu faço de diferente, qual que é o meu propósito e como eu levo esse propósito para as pessoas. Então, acho que esse é o primeiro passo. E num segundo momento é você pensar, tá bom, tenho essa missão, quero chegar nesse lugar. Como que é a maneira, com os recursos que eu tenho, né? Qual que é o caminho mais inteligente? Pra gente, esse primeiro caminho, a primeira coisa que veio na nossa cabeça foi assim, tá, quero chegar na pessoa que se cuida, na pessoa que já tem uma mentalidade mais de saúde. Com quem que eu vou falar? Com nutricionistas. Não adianta eu dar a volta no mundo, sendo que eu não tenho braço nem recurso para fazer tudo. Vou primeiro falar com esse público, ver se esse público valida meu produto e ver se esse público divulga meu produto e vai falar para o paciente, enfim, né? Então, acho que para todos os negócios dá para ter essa ideia aí de pensar de trás para frente, né? E hoje, quem que consome mais Power Focus? Para quem que é o consumidor ideal que vocês têm em mente? Assim? A gente tem algumas personas, né, principais. Eu acho que num primeiro momento, o Power Focus ele tem uma aplicação muito rápida para quem faz esporte, né? A primeira coisa que você pensa, putz, eu quero energia, vou consumir um produto que vai me ajudar a treinar, porque muita gente tem preguiça de ir para academia. Então, esse é um primeiro motivo, né, assim, para consumir. Então, a pessoa que já pratica algum esporte ou que quer praticar, né, mas não necessariamente ela é um atleta, ela é uma pessoa que nem a gente vai para academia, né? Também tem um pessoal que gosta de consumir para ter foco, né? Então, é aquela coisa da energia mental mesmo, né? Eu quero melhorar minha performance mental. Então, já um segundo movimento da marca foi a gente começar a abordar profissionais de mercado financeiro. A gente foi no nosso segundo momento de ativação, vamos sair um pouquinho do mundo fitness só, vamos abrir esse leque para o mercado financeiro. E a gente começou a fazer parcerias com empresas de mercado financeiro, com influenciadores de mercado financeiro, porque era um pessoal que tomava remédio para ficar acordado, né? É outro público, é um público que não está tão antenado ainda em saúde, mas que está ali precisando de energia também. Então, a gente foi pessoa entrando. Que dorme tarde. Pessoa que dorme tarde. Eu acho que você conheceu o Power Focus no mercado financeiro, então. Naquela época não existia ainda. Power Focus é mais recente do que isso. Entendi. Mas, com certeza, para esse público, é um produto que casa muito bem. E até hoje, essa questão do rótulo limpo, do clean label, né, que a gente fala, é o grande diferencial que a gente trabalha em cima do nosso produto, da nossa marca. Porque é o que a Pri falou. A gente poderia encher a lista de ingredientes de um monte de estimulante, aquela lista de ingredientes enormes que as pessoas não entendem o que estão lendo. O nosso produto tem só 4 ingredientes naturais e isso é algo que a gente tem para tudo que a gente for lançar. Isso é a essência da marca. Então, tudo que a gente for lançar vai ser clean label, vai ser poucos ingredientes, vão ser ingredientes naturais. A gente poderia fazer de uma outra forma. Então, tem gente que fala, até tem gente que pergunta pra gente, mas não é bom você ter dentro desse seu produto mais coisas? A gente acha que não. Claro que tem um público que quer aquela lista enorme tem público para tudo. Mas o que diferencia a gente dentro dessa categoria, que é uma categoria que cresceu muito e que está crescendo muito, é justamente ser um produto mais limpo, né? Que a gente acredita que para o público que consome, que é um público que basicamente está buscando saúde, bem-estar, foco, né? Energia, mas de uma forma limpa,
a gente acha que é o produto ideal para esse público. E aos poucos a gente tem sentido que grande parte do público que consumia outras marcas, né, dentro dessa categoria, estão vindo pra gente e estão elogiando isso. Estão falando, olha, eu me sinto melhor quando eu tomo Power Focus, eu não sinto nenhum efeito, nada que me incomoda. Então a gente tem sentido isso, que é justamente o que a gente procurava com toda essa questão dos ingredientes naturais e do clean label. Então a gente está vendo isso se refletir no nosso público e validando nossa tese desde o início, né? Isso que é bem interessante. E nessa jornada de crescimento da Power Focus, ela nasceu em 2016, né? 2018. 2018. A gente foi ao mercado praticamente em 2019. Assim. Em 2018 a gente lançou em final de outubro, com um soft launch, a gente colocou no site, a gente não sabia muito o que ia dar, sabe aquela coisa assim. Aí em 2019 a gente começou a dar cara a tapa mesmo. Muito bom. Então de 2019 para cá começou a crescer o negócio. E aí, em algum dado momento, você identificou que tinha uma necessidade de ter um novo sócio investidor, operador. Como que foi essa história? Até, eu acho que o Felipe pode complementar, de quando foi que você conheceu a Power Focus, quando você teve... Não, a gente conhecia a Power Focus, já conhecia já desde praticamente do início, né? Um dos sócios fundadores que a Pri falou é o Dennis Zuckerman, que é apresentador do Pânico, ele é nosso sócio. E eu já seguia ele desde do início, sempre gostei muito dele, e ele falava da Power Focus desde o início, então eu já conhecia a marca. Mas na época eu estava em outra empresa, tinha outro negócio, nem passava nada pela minha cabeça de um dia ser sócio dessa marca, né? E aí as coisas acabaram caminhando de um jeito que foi muito interessante, porque a marca se desenvolveu só com a Pri durante um tempo, sozinha, e foi muito bem no canal online, né? Mas ir para o B2B, né? Começar a vender para redes e tudo mais, é um desafio muito grande. E isso eu e meu sócio já trazíamos da época da Roots to Go, né? Que a gente conseguiu de forma muito bem sucedida expandir a empresa e meu sócio em especial, que é o Johnny, nosso sócio, né? Ele tocava a área comercial, né? Então, ele era quem tinha toda essa entrada nas redes, distribuidores e tudo mais, que é um trabalho que a gente está começando a desenvolver mais forte agora. Inclusive com a Pri, ela que está à frente disso, dessa vertente da empresa. Eu acho que pra gente, que vinha construindo isso desde 2019, a gente sentiu que a gente conseguia sozinhos, né, e com capital próprio também, crescer até certo ponto. E aí, por outro lado, a gente chegou no momento, no começo do ano passado, que a gente se sentiu um pouco assim, poxa, tem muito potencial retido aqui, a gente não está conseguindo dar conta, tanto por questão de recurso, né, de pessoas, de verba, quanto pelo aprendizado mesmo, né? Eu acho que os nossos sócios fundadores, nós tínhamos uma expertise, acho que a gente explorou ao máximo essa expertise, né? E, lógico, continuamos explorando sozinhos. E aí a gente, quando conheceu os meninos, acho que foi uma junção muito boa justamente por isso. Eles entraram, a gente entendia muito do e-commerce, que até hoje é o nosso carro-chefe. A gente validou o público, validou o produto com esse e-commerce, a gente tem recorrência muito alta. Mas, poxa, tinha toda uma outra frente de B2B que a gente não estava explorando, a gente queria estar presente nas lojas do Brasil inteiro. Então, quando a gente conheceu os meninos, acho que foi uma junção, na verdade, né? Essa questão de entrar em novos sócios, entrar um investimento, mas, ao mesmo tempo, entrar aprendizado novo na companhia, arejar também e dividir as funções, né? Porque eu acho que, para mim, pessoalmente, isso foi muito rico, né? A gente conseguir trazer pessoas para dividir as caixinhas ali, cada um contribui mais com o seu conhecimento do que eu sozinha também, né? Então... Exatamente. E o que a gente viu na Power Focus é que, assim, se com a Pri tocando sozinha a empresa, sem braço, sem comercial para entrar mais forte no B2B, sem esse background também que a gente trouxe, né, de outras experiências, se sozinho e com poucos recursos conseguiam já ter um faturamento relevante, fazer barulho no mercado e vender bem no online, a gente falou, puta, olha o potencial que tem nisso para a gente começar a explorar B2B, crescer no online também, porque a gente sabe o tamanho que essa categoria ganhou e a gente sabe que a gente está muito pequeno ainda comparado ao que pode chegar.
O potencial é muito grande e a gente vem crescendo, a gente vem mês a mês, a gente tem visto crescimento acontecer, a gente tem sido muito bem sucedido nesse trabalho de fortalecer a marca. Mas o que a gente vê também é que os nossos consumidores, eles são muito recorrentes, que acho que isso é uma característica interessante do mercado de suplementos, mas o nosso produto, ele de certa forma, ele é um suplemento, mas ele é um alimento também. Então, assim, é um suplemento, mas a pessoa toma na hora do café da manhã, tá lá no dia a dia dela, no trabalho. Então, tem uma recorrência grande, que é uma característica do mercado de suplementos. O que a gente precisa fazer, que a gente sabe que a gente precisa, é atingir novos consumidores que nem conhecem a marca hoje, né? Ou que conhecem a marca, mas que ainda não tiveram um primeiro contato, uma primeira experiência de consumo, porque a gente sabe que a hora que essas pessoas tiverem essa primeira... esse primeiro consumo, essa primeira experiência, a gente sabe que a gente vai... grande chance da gente capturar esse cliente e continuar sendo cliente nosso e comprando recorrentemente, né? Então, a gente viu, eu e meu sócio que entramos esse ano, a gente viu muito potencial nessa categoria, especificamente na Power Focus, porque... a gente acredita muito no conceito da empresa, em toda essa ideia do Clean Label. A gente acha que é isso que, no final das contas, vai prevalecer. E é uma categoria que vem se desenvolvendo muito. Tem muitas marcas, mas a gente está conseguindo se firmar dentro de um mercado que é concorrido, mas que a gente tem se consolidado dentro desse mercado como uma marca relevante. E aí, o que vocês entendem que é o grande diferencial competitivo da Power Focus entre as outras marcas da categoria? A gente tem, eu acho que, em primeiro lugar, essa questão de ser um produto mais natural do mercado. Então, assim, isso é algo que a gente posiciona... Porque, assim, o produto em si, a gente conseguiria desenvolver exatamente a mesma coisa que o concorrente que vende mais no mercado faz. Isso seria super fácil, é só a gente colocar lá no nosso produto tudo que tem lá, não são coisas complexas, nada disso, a gente conseguiria. A gente optou por ter esse diferencial, que a gente acredita que realmente, no final das contas, cada vez mais as pessoas vão valorizar isso e vão aos poucos, e é o que a gente está vendo, é o que a gente tem visto. Eu concordo super, eu perdi 13 quilos desde de setembro de 2020, que eu falei, vou mudar minha alimentação, porque eu tava no meio da pandemia, falei, precisava fazer atividade física e comer melhor. Eu diria que 80% do meu emagrecimento, do meu bem-estar, melhor dos meus exames, vem justamente por focar em alimentação natural. Hoje eu só como marmita, mas é marmita feita em casa, né? Sim. E o nosso produto, ele é muito aliado para quem está em dieta de perda de peso. Isso, assim, tem estudos científicos que validam isso. Então, eu acho que essa questão também da saúde, né? A pandemia acelerou essa preocupação, né? Então, já vinha um movimento crescente dessa preocupação com saúde, das pessoas se cuidarem. Quando veio a pandemia, inclusive para nós, na Power Focus, lembra assim, quando estourou, como todo mundo, a gente ficou muito assustado, mas a gente falou, putz, e agora? A empresa é nova, o que vai acontecer? E a gente estourou de vender, porque foi um movimento das pessoas se preocuparem tanto com saúde, um olhar que as pessoas não tinham tanto, né? Se preocupar de uma forma mais holística mesmo, não era só, vou cuidar da minha imunidade, vou tomar um shotzinho, não. Eu vou cuidar do meu sono, eu vou fazer um exercício em casa. Então, acho que foi uma situação que provocou todo mundo, né, de uma vez ali, e eu acho que a gente está nesse mercado, mercado de produtos saudáveis, de modo geral, tem surfado essa onda, né, que é favorável, a gente vê essa consciência crescendo, né. Esse é um outro público que a gente tem muito forte, né, então a gente falou bastante da pessoa que está buscando foco e realmente é o produto para isso, né, eu tomo de manhã, de tarde também, eu gosto de tomar. Mas tem também o público que faz dieta e que encontra um aliado muito grande para dieta, né? Porque o nosso produto, ele, por exemplo, para quem faz jejum intermitente, ele é super válido, não quebra o jejum, ele te dá uma fonte de energia que te segura por mais tempo
com o açúcar, a quantidade de açúcar no sangue baixa. Então, assim, tem vários benefícios, como eu falei, tem estudos que mostram isso. Quem for pesquisar, vê que é isso mesmo. Mas, assim, o nosso produto tem esse diferencial dentro dessa categoria de ser o único produto que não tem nenhum adoçante, né? A gente não coloca nenhum adoçante no nosso produto. O sabor dele é 100% natural. O legal dessa categoria também é que ela é uma categoria nova. Diferente de você falar de whey protein, né? Então, você fala de whey protein, todo mundo conhece o conceito. A gente está falando de gorduras saudáveis como fonte de energia. E aí também está um dos grandes diferenciais da Power. Porque como a gente não enfia um monte de coisa no rótulo, o que tem maior concentração no produto é a gordura saudável, né? E eu não sei se o público aqui já está familiarizado, mas essa gordura saudável que é extraída do coco, ela é como se fosse um combustível para o cérebro. Então, você toma, cerca de 20 minutos depois você já tem energia, ela não precisa de quebra. Então, é diferente de uma outra gordura boa que nem a do azeite, por exemplo, que o corpo precisa quebrar, né? Então essa gordura ela é muito rica e ela está presente em grande quantidade no Power Focus. Então, muita gente fala assim, Pri, eu tomei o seu café. Eu falo, não é café. Eu corrijo a pessoa, eu falo, não é café. É um produto que tem gorduras, né? O café é um dos componentes, a base é gordura. Se fosse dar um nome, seria gordura, não café. Exato, e isso é um ponto muito importante que a Pri está falando, porque se você compara o nosso produto com um café, se você falar que é um café, as pessoas vão começar a falar, isso é um café caro. Não é um café caro. O nosso produto realmente ele é mais caro do que um café, porque ele não é um café. Ele é um superfood, ele é um superalimento que ele te traz benefícios, né? Muito além do que o café pode proporcionar, né? Então, uma das coisas que a gente mudou nesse ano foi o posicionamento tanto de design, de embalagem, a gente reposicionou, mas a gente também acabou reposicionando em termos de preço. E no começo isso foi uma insegurança grande que a gente tinha. Como é que o mercado vai reagir a isso? Vai continuar comprando o nosso produto ou o pessoal vai ficar incomodado que a gente reprecificou? Mas no fundo eu pensava assim, a gente tem um produto fantástico, a gente tem produto melhor do mercado. Não tem sentido a gente vender o melhor produto por um valor abaixo do que ele é. As pessoas vão reconhecer que o produto ele é bom e o custo dele, na verdade o valor dele, ele se dá pela qualidade do produto. E a gente ficou muito inseguro no começo de reposicionar, mas no final das contas a gente viu que os consumidores entenderam muito, assim, a gente teve uma resposta muito positiva, que na verdade não é nem só que a gente não teve queda de venda, a gente cresceu depois de reposicionar. Então, assim, eu acho que muitas vezes a gente fica com medo de aumentar preço e, na verdade, claro, você tem que precificar corretamente o produto. A gente não está falando aqui de aumentar preço para ter uma margem acima do razoável. Não, a gente quer precificar o preço com o preço que a gente acha que ele vale, né? Com o valor correto do produto. Então, muita gente fica com medo. Às vezes, eu mesma, a gente fica com medo de tomar essa decisão e de ter algum impacto no faturamento, mas no final das contas você tem que posicionar seu produto no preço pelo que ele vale, e o mercado entende isso. O mercado entende isso e respondeu muito bem a essa decisão nossa. E o começo da Power Focus foi produção própria? Vocês pegaram um terceiro? Como que funciona essa dinâmica? Como que é a produção? A gente sempre escolheu terceirizar a produção, mas sempre ter a fórmula com a gente. Então, foi um produto desenvolvido por nós. Nós fizemos a curadoria de ingredientes, né, junto com os desenvolvedores de produto, e a gente sempre terceirizou essa produção, porque a gente entendeu que para o nosso tamanho, para você, imagina, ter uma fábrica, trazer maquinário, não fazia sentido naquele momento, né, com a nossa expertise não tinha porquê. Então a gente preferiu concentrar os esforços onde a gente achava que a gente entendia mais, que era marketing, vendas, distribuição, e deixar a produção com quem entende, né. Então a gente também fez essa curadoria de pessoas, né, de fábricas, industrializadores, enfim, né, para fazer esse trabalho por nós. E a gente tem muito consciente dentro da empresa que o nosso business é um business de marca, de branding. Esse que é o nosso business. Nosso business não é gerir produção, não é gerir funcionário de fábrica. Pelo menos não agora no começo. Mas se um dia a gente virar uma Danone... Aí é outra coisa, porque aí é uma escala que justifica você ter uma produção própria. Mas assim,
hoje, numa escala de crescimento que a gente está, o nosso foco é marca. É fortalecer a marca e a gente quer ter uma empresa que produza para a gente terceirizada, que a gente possa confiar e que tenha processos, e a gente acompanha esses processos, a gente visita, a gente tem um relacionamento próximo com a fábrica, a gente sabe da qualidade, desenvolvemos juntos o produto, mas não é onde a gente vai concentrar grande parte do nosso tempo. Hoje o nosso foco realmente é desenvolver a marca, é fazer com que a marca se torne mais conhecida, como eu falei, levar a marca para pessoas que hoje ainda não conhecem a marca ou que até conhecem, mas ainda não tiveram essa primeira compra. E aí a partir disso, converter, transformar nossa base numa base maior e até isso vai nos ajudar a desenvolver o B2B também, porque conforme a gente for fortalecendo a marca e nos tornando mais conhecidos, um caminho natural que os lojistas comecem a ver que é um produto de recorrência, que o giro é bom e vão comprar. É o que a gente tem sentido, né? A gente já está presente em várias lojas, né? Lojas de naturais, enfim, vários tipos de loja. E a recorrência é muito grande. São as lojas, os lojistas que compram com a gente já estão há muito tempo e frequentemente compram. Mês a mês a gente vê que os pedidos são recorrentes, o mercado está se desenvolvendo. Então, acho que nesse caminho que a gente está indo, o foco tem que ser mesmo a marca, né? Muito bom. Pessoal, a gente está indo pro final do nosso episódio aqui do Venture Fellows. Está sendo muito legal, muito bacana. Antes de a gente encerrar, a gente sempre pergunta para os nossos convidados alguns livros que eles recomendariam para quem está empreendendo, quem quer empreender. E eu queria ouvir um pouco de vocês, de cada um de vocês, que tipo de livro que vocês recomendariam e por quê? Bom, vou começar. Eu gosto muito de ler livros. Eu sempre direcionei muito meus estudos para a área de comportamento do consumidor e eu gosto muito de entender a mente humana. Então, fui para livros como A Felicidade Paradoxal, vou para livros como O Poder do Hábito, porque eu acho que eles abrem muito a cabeça, né, para como funciona a mente humana. Então, é o tipo de livro que eu mais gosto de ler. Mas também gosto de ler livros mais focados em business, para ver cases, eu acho que aprendizado, né, de outras empresas é sempre muito relevante, seja em livros, seja em histórias que a gente lê nas revistas, né, hoje em dia em conteúdo online. Isso é muito bom para a gente entender acho que a gente se identifica muito com erros, né, e acertos de outros empreendedores. Isso é muito importante, porque eu acho que empreender às vezes é um pouco solitário. Então, quando você começa a ver essas histórias, você fala, poxa, eu passei por isso também, eu não passei. Enfim, é muito gostoso ver isso. E, ao mesmo tempo, eu particularmente acho muito importante que todo mundo também tenha um tempo para ler coisas mais criativas, coisas que estejam fora do seu contexto, porque eu acho que é ali onde você também pode tirar inspirações, né? Então, vai ler uma coisa mais lúdica um pouco, vai fazer uma atividade que está relacionada ao seu mundo, ao que você está empreendendo, mas que de alguma forma ela abre a sua cabeça. Eu, por exemplo, sou uma super frequentadora de academia, e aí eu fico na academia sem querer, eu amo tanto o que eu faço, que eu não consigo usar fone, e o tempo todo eu tô escutando ali as conversas, o pessoal conversando sobre o whey que toma, sobre o produto que consome, e aí por aí vai, né? Então acho que é muito a gente não perder o radar dessas, de onde tá vindo a informação, né? De livro eu falaria, na verdade não é um livro de empreendedorismo, é um dos livros que eu mais gosto, para mim um dos melhores, que é A Revolta de Atlas. Não sei se você já leu. Espetacular esse livro. Mas é uma muito referência... Muito grande. Muito grande, em alguns momentos pesado também, mas eu acho que... E é um livro que é uma referência para todo mundo que tem o pensamento de direita, e enfim. Pensando na parte do lado do empreendedor, mais especificamente, eu voltaria naquele ponto inicial que eu falei dos desafios, né? Das adversidades que os empreendedores enfrentam, isso em qualquer lugar do mundo. Então, você que já leu esse livro, você viu, né, o quanto que os empresários nesse livro sofrem, apanham e
levantam de novo e apanham de novo. E é muito duro, né? Ele é muito pragmático, ele dá na lata o que acontece. E é muito do dia a dia, né? Que a gente acaba vendo. Principalmente aqui no Brasil, a gente vê muito disso acontecendo direto, né? O livro não se passa no Brasil, mas quando você lê, você identifica. não tem como não relacionar com o ambiente que a gente vive, né? E é legal que esse livro é de uma filósofa russa, né? Curiosamente, né? Que foi para os Estados Unidos. Você conhece a história dela? A história dela é muito boa. Sim. Que ela foi para os Estados Unidos nova, teve alguns judia também. Era judia, uma história espetacular. Muito, muito boa recomendação. É verdade. E são problemas que a gente tem que lidar no dia a dia, né? Então, o empreendedor, de certa forma, ele tem que lidar com isso, com adversidades, com um estado muito difícil, tanto na parte tributária, enfim, são situações que a gente começa a se deparar a cada dia e que não tem jeito, você tem que seguir e às vezes pode dar vontade de desistir e dá mesmo, mas é assim que e tem gente que consegue e é totalmente possível seguir em frente mesmo com essas adversidades. Obrigado por vocês terem comparecido aqui no episódio, Priscila e Felipe. Queria dar a palavra para vocês de agradecimento e quem sabe vocês estarem aqui de novo no próximo episódio. Com certeza, espero que a gente volte para contar mais histórias de sucesso da Power Focus. E queria te agradecer demais pelo convite. Pra gente é um prazer estar aqui apresentando o que a gente faz, apresentando a nossa empresa. E também estar aqui com os nossos produtos para todos os convidados, né? Então, em todos os episódios. O Camelo ama. Todo episódio ele tá tomando café. O Camelo ama. Assim, é legal. Tá acordado, não legal. Então, assim, para quem quiser conhecer mais da Power, entre no nosso Instagram, entre no nosso site. Nosso Instagram é power.focus e o site é www.powerfocus.com.br. Depois a gente passa um cupom aqui pro... Vai ter o cupom Camelo, né? Pode ser Camelo, Power Camelo aí, ó. Power Camelo. Pronto, Power Camelo, já o cupom pra quem quiser. E é isso, obrigada. Muito bom. Obrigado. Foi um prazer, Milton.